Esse país é Burkina Faso, e no centro dessa transformação está uma figura que vem chamando a atenção do mundo: Ibrahim Traoré, um jovem líder militar que assumiu o poder em um dos momentos mais delicados da nação, mas que, ao invés de se afastar do povo, decidiu se aproximar dele. Enquanto muitos governantes permanecem distantes, protegidos por estruturas de poder, Traoré escolheu um caminho diferente: o contato direto com aqueles que sustentam o país, os camponeses. Neste documentário, você vai acompanhar uma história que vai além da política, é sobre conexão, liderança e, acima de tudo, humanidade. Imagens mostram o presidente caminhando por vilarejos simples, cercado por plantações, terra seca e olhares carregados de esperança, sem luxo, sem formalidades exageradas, apenas presença. Ele conversa, escuta, observa. Mas não para por aí. Durante essas visitas, Ibrahim Traoré não chega de mãos vazias, ele leva alimentos, equipamentos de trabalho e apoio direto para aqueles que enfrentam diariamente as dificuldades da vida no campo. Ferramentas que representam mais do que ajuda imediata, representam oportunidade. Com cada gesto, constrói-se uma narrativa poderosa, a de um líder que não apenas governa, mas participa. Para muitos, ele se tornou símbolo de esperança, para outros, um exemplo raro de proximidade entre governo e população. Mas o que realmente está por trás dessa relação? Seria estratégia política, ou um compromisso genuíno com o povo? Ao longo deste documentário, vamos explorar não apenas as ações, mas o impacto real dessas iniciativas na vida das pessoas. Vamos ouvir histórias, testemunhos e analisar o contexto de um país que busca estabilidade e dignidade. Porque em Burkina Faso, cada gesto importa, cada decisão ecoa diretamente na vida de milhões. E talvez, no meio de tudo isso, exista uma pergunta maior: o que define um verdadeiro líder? Essa é a história de Ibrahim Traoré, e de um povo que, mesmo diante das dificuldades, continua acreditando. Grande parte da população vive da agricultura de subsistência, em regiões onde o acesso a recursos básicos é limitado. Cada safra representa não apenas sustento, mas sobrevivência. A terra, muitas vezes castigada pelo clima seco, exige esforço constante. Falta maquinário, faltam insumos e, em muitos casos, falta apoio governamental, uma realidade comum por décadas. É nesse cenário que a presença do presidente começa a gerar ruptura. Ao visitar comunidades rurais, Ibrahim Traoré não apenas observa, ele intervém diretamente. Imagens mostram a distribuição de alimentos para famílias inteiras, sacos de mantimentos sendo entregues em mãos, olhares que misturam surpresa e gratidão. Mas o ponto mais estratégico dessas ações vai além da ajuda emergencial. Ferramentas agrícolas, equipamentos de trabalho e recursos produtivos começam a chegar até os camponeses. Enxadas, implementos e suporte básico que, para muitos, representam a diferença entre plantar ou não plantar. Isso muda o jogo, porque quando o agricultor tem condições de produzir, ele não depende apenas da ajuda, ele gera autonomia. E a autonomia gera dignidade. Relatos locais destacam algo em comum: a sensação de serem vistos. Moradores descrevem Ibrahim Traoré como um líder presente, alguém que escuta sem pressa, que caminha entre eles sem barreiras, que compartilha o mesmo espaço. Essa proximidade constrói um ativo poderoso: confiança, e em ambientes de instabilidade, confiança é um dos recursos mais valiosos que um governo pode ter. No entanto, essa abordagem também levanta debates. Especialistas questionam até que ponto ações diretas conseguem escalar para todo o país. Outros enxergam nisso um modelo de liderança mais humanizado, focado em impacto imediato. Enquanto isso, no campo, a percepção é mais simples e direta. Para quem recebe apoio, o impacto é real. Crianças voltam a ter alimento, famílias conseguem plantar novamente, comunidades inteiras começam a recuperar um senso de esperança que parecia distante. E talvez esse seja o ponto central. Mais do que políticas complexas ou discursos elaborados, o que está sendo construído é uma relação, uma conexão entre líder e população que foge do padrão tradicional. Em Burkina Faso, onde desafios estruturais ainda são enormes, pequenos gestos ganham proporções gigantes, e cada visita, cada entrega, cada conversa, reforça uma narrativa que continua crescendo.
A de um presidente que não apenas governa de longe, mas que escolhe estar presente. Mas até onde esse modelo pode chegar? E quais serão seus efeitos no futuro do país? Burkina Faso, um país historicamente marcado por desafios profundos, começa a emergir uma narrativa diferente, uma narrativa construída não apenas em gabinetes, mas no contato direto com o povo. Ibrahim Traoré se apresenta como um líder que rompe padrões, um presidente que caminha onde muitos não caminham, que escuta onde muitos apenas falam. Mas a grande questão que fica não é apenas sobre ele, é sobre o impacto. Quando um agricultor volta a plantar, não é só uma colheita que nasce, é esperança. Quando uma família recebe alimento, não é apenas assistência, é dignidade sendo restaurada. Quando um líder se faz presente, não é apenas política, é confiança sendo construída. E confiança transforma nações. Ao observar as comunidades rurais, é possível perceber mudanças que vão além do material. Existe algo mais difícil de medir, mas impossível de ignorar: o sentimento de pertencimento. Pela primeira vez em muito tempo, muitos cidadãos de Burkina Faso sentem que fazem parte do futuro do país. E isso muda tudo, porque um povo que acredita, age diferente, trabalha diferente, resiste diferente. Mas, ao mesmo tempo, o futuro ainda carrega incertezas. Os desafios continuam sendo enormes. Questões de segurança, economia e desenvolvimento estrutural ainda exigem soluções de longo prazo. E é exatamente aqui que surge o ponto mais crítico dessa história. Será que ações diretas e proximidade são suficientes para sustentar uma transformação duradoura? Ou serão apenas o início de algo maior? Independentemente da resposta, uma coisa é clara: Ibrahim Traoré já deixou sua marca. Uma marca construída não apenas com discursos, mas com atitudes. E talvez seja isso que mais ressoe dentro e fora de Burkina Faso. Em um mundo onde líderes muitas vezes se tornam distantes, histórias como essa chamam atenção justamente por serem diferentes, por mostrarem que liderança também pode ser proximidade, que poder também pode ser serviço, e que governar pode ser, antes de tudo, cuidar. No fim das contas, esse documentário não é apenas sobre um presidente, é sobre um povo que luta, que resiste e que, acima de tudo, continua acreditando em dias melhores. E talvez a maior transformação não esteja apenas nas ações visíveis, mas naquilo que elas despertam dentro das pessoas: esperança. E quando há esperança, sempre há possibilidade. Agora, se essa história te impactou de alguma forma, se te fez refletir ou enxergar a liderança sob uma nova perspectiva, aproveita esse momento. Se inscreve no canal, porque conteúdos como esse continuam trazendo histórias reais que o mundo precisa ver. Deixa o seu like para fortalecer esse tipo de conteúdo e ajudar mais pessoas a conhecerem essa realidade. E compartilha esse vídeo porque uma história como essa não pode ficar escondida. Ela precisa ser vista, ela precisa ser sentida e, principalmente, precisa ser lembrada.